Lá na Idade Média, falando isso numa questão de imaginário popular, do que a gente vê em filme, do que a gente vê em série, do que a gente aprendeu na escola e tal. Aí você tem aquela figura do pintor, que ele vive um mundo à parte, que ele fica lá num ateliê isolado e tudo mais, que é uma coisa para poucos, né? E a partir dali ele coloca à disposição de poucos também a obra dele, aquilo também até no museu também não ficava para todo mundo ver e muito menos entender todo aquele processo. E aí você teria uma elite mais intelectual que ia se deleitar daquela situação toda, né? Que tem um baita significado geral e total para todo mundo. Só que aí vem essa contemporaneidade que a gente está agora, que a gente pegou um pouquinho do mundo analógico, que tinha muito mais ligação no antes, e esse mundo digital, onde a gente tem shoppings, a gente tem a internet, que a obra da senhora está ali, pelo menos a pessoa conhece, ela vê como que funciona, como que está, qual que é o seu traço, alguma coisa sua. E o mundo do acesso, daquilo que a senhora falou, da inclusão. A educação não acompanhou isso ainda, né? Principalmente com relação ao artista regional. Talvez seja o passo da gente começar a falar mais de si, porque em outros países mais antigos isso já é uma regra, já é muito comum. Para que até a gente tenha um orgulho maior daqui, dessa terra, e que isso também influencie em novos artistas. Porque eu acredito que assim, a senhora teve influências para escolher ser artista, além do dom, né? Você também começa a olhar o mundo de outra forma e se apaixonar por determinadas vertentes, né? Algo que talvez outras pessoas também tenham, só que elas imaginam que talvez não seja tão possível ser artista. Ou manifestar toda aquela expressão que elas têm de alguma coisa, principalmente se for da questão da nossa terra, né? Muito por conta do acesso. E não era para ser tão difícil assim, né? Era para o talento prevalecer. Eu vou te falar uma coisa que me soa um pouco elitista, mas é verdadeiro, que a arte não é para todos, né? Por quê? Porque não são todas as pessoas que têm uma sensibilidade artística, né? E por isso não é para todos. Entendeu? Por exemplo, tem um monte de gente que aprendeu a tocar viola, violão aqui e tal, mas tem muitos Almir, tem muitos Gabriéis, entendeu? E até quando eu trouxe aqui um poeta, que é o Henrique Pimenta, ele falou sobre isso. Ele falou assim, não fui eu que escolhi ser poeta, foi a poesia que me escolheu. É um pouco isso também, né? Pois é. Não foi a senhora que me escolheu. Não, desde os 18 anos, antes até, com 12, 13 anos, eu já desenhava. E, aliás, eu não gosto do meu desenho, mas, enfim, eu consigo convencer pessoas que ele é bom. E, então, o que acontece? Com 18 anos, eu resolvi que eu ia fazer Belas Artes no Rio de Janeiro, que na época chamava Belas Artes, né, há muitos anos atrás. Aí meu pai falou assim, não, filha minha não vai morar fora de Campo Grande, você escolhe um curso que tem aqui. Isso a gente está falando o quê? Anos 70, 80? Anos 77. Era outro mundo, né? Aí eu escolhi História, eu sou formada em História pela UCDB hoje, que na época chamava FUCMAT, né? Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, que na época era Mato Grosso Uno. E aí fiz História, por quê? Exatamente para estudar os artistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci e todos os grandes mestres, né, na história da arte, né? E isso, quando eu tinha 18 anos, eu escolhi História. Eu não vou te contar bem a verdade, não foi História. Eu tinha escolhido Direito, eu cheguei 1 minuto e meio atrasada no Dom Bosco e o padre fechou a porta na minha cara. Destino. E falou assim, você vai lembrar disso pro resto da vida, você chegou atrasada e nunca você vai ser uma advogada. Aí eu fui embora para o Rio, que minha Hoje em dia tem aquelas matérias do vestibular que sempre mostram os atrasildos, quem fica para trás do portão. Eu passei por isso, era um horror. Aí eu fiquei com mania de chegar antes, né, nos lugares. Você viu que eu cheguei certinho. Né? Sim. Mas aí minha avó paterna morava no Rio, a vovó Vitória. Aí eu fui para lá para ficar uns dias com a vovó e um primo meu ligou para mim daqui de Campo Grande e falou assim, Lúcia, você passou na segunda chamada
você não entrou em direito, mas você entrou em história, sua pontuação deu para você entrar em história. Aí eu vim, fiz minha inscrição, fiz a faculdade e tal, e foi ótimo, eu amei o curso de história, amei. E assim, eu não tenho muita habilidade para dar aula, né? Dei aula pouco tal, mas o meu negócio não é exatamente sala de aula, eu prefiro o ateliê, né? Mas aí foi um vetor fundamental para tua vida, para tua arte. Então, mas eu com 18 anos queria fazer belas artes. Meu pai não deixou. Hoje eu sou o quê? Eu tenho 65 anos, eu não tenho vergonha de falar a minha idade não, porque eu acho que eu estou muito bem para 65 anos. Então, eu continuo artista. Eu queria aos 18 e eu fui atrás. Tem gente que fala, como que é para se transformar num artista conhecido? Eu nem sou tão conhecida, sou conhecida aqui em Campo Grande, mas fora... Mas você se estabeleceu. Sim, já expus em vários Que é a lugares, história do conselho, né? Às vezes como que faz? Vai lá, pega um conselho com alguém que naquele momento tá consagrado, tá estabelecido. Olha, ele vai falar, só faz. Na verdade, o grande conselho é você insistir, né? É você ter disciplina de ir no ateliê todo dia, é você estudar, porque não é só medicina que precisa estudar. A arte você precisa estudar também, você precisa saber o que está acontecendo em termos de arte no mundo, né? Não dá para você ser um artista focado só no que você faz, né? Aqui a gente tem grandes artistas, né? Humberto Spíndola, tem... Azilá Soares, nós temos grandes artistas aqui, artistas plásticos, né? E tem o Jonir, que foi para a França o ano passado. Temos grandes artistas. E só que isso que você perguntou sobre a escola, o que tem que fazer? O artista tem que procurar o professor de artes visuais e dar o seu site, e dar catálogo e tal. Entendi, integrar, né? Porque eu sou estudada nas escolas estaduais aqui de Campo Grande. Mas a senhora também tomou a iniciativa de... Às vezes eu me surpreendo, sabe? Vem uma pessoa e fala assim, mas você que é a Lúcia, tá? Sim, mas eu fui lá, eu procurei o professor, eu dei... dados meus, porque ninguém é obrigado a saber sobre a sua arte. Você tem que abrir ateliê, falar, vem aqui, vem me visitar, tal, né? Exposições, né? Exposições. Aliás, eu sou muito grata ao pessoal da prefeitura, porque eu já expus na Galeria de Vidro, que é ali na Ferroviária, na Esplanada ali? Na Esplanada, e todas as vezes é uma maravilha, sabe?